O que esperar das pessoas durante uma situação difícil? Vamos nessa? E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. E hoje eu gostaria de trazer o tema: o que esperar das pessoas em situações difíceis. Explico. Eu estou numa situação difícil, mas eu estou tentando ter alguns aprendizados, da situação. E, inclusive, eu espero que o áudio esteja relativamente ok, mas eu estou nesse momento numa escadaria de um hotel. Foi o lugar que eu encontrei mais tranquilo, tá? Mas vamos lá, vamos botar assim, dos males o menor. Isso daqui é luxo, né? E o que acontece? Só para explicar de maneira simples, houve um problema lá em casa e precisamos simplesmente sair, E vamos ter que ficar um tempo fora de casa. E quando esse tipo de coisa acontece, quando você tem que sair da sua zona de conforto, de uma certa forma você parece que fica com seus sentidos mais aguçados, você começa a ter que prestar mais atenção a certas coisas que acontecem. Você começa a ficar mais atento, E por mais que isso seja incômodo, eu tenho aprendido às duras penas que sair da zona de conforto é uma maneira muito interessante de crescer. Às vezes é difícil, mas eu acredito que seja necessário. Pelo menos eu entendo que para mim está sendo necessário. E houve algumas reações de algumas pessoas, está havendo reações de pessoas nesse momento que para mim têm sido interessantes, têm me ajudado de uma certa forma a crescer, e eu espero que também possa ser de proveito para vocês. Vamos lá? Primeiro, pessoas que não entendem exatamente a situação e não agem exatamente como você espera. Esse ponto é bem interessante. Quando nos vemos numa situação de mais vulnerabilidade, há pessoas que vão se preocupar com você, pessoas que gostam de você, ou pessoas que nem te conhecem, mas por uma mera questão de empatia vão querer fazer algo. Mas pode ser que a reação das pessoas não seja exatamente aquilo que você espera, tá? Você de repente pode estar, por exemplo, esperando um abraço de uma pessoa e o abraço não vem, porque a pessoa não é de dar abraço. A pessoa de repente é de querer te dar uma assistência. A pessoa vai querer inclusive até oferecer um quarto da casa dela para você passar alguns dias. Mas um abraço de repente não. E de repente um abraço é o que você quer, tá? Então assim, se eu puder dar um conselho nessa situação, o conselho é: procure entender o lado da pessoa e ser grato pelo que ela faz com você, tá? Me fez até, enquanto eu estou aqui falando, não estava imaginando falar isso, mas houve uma situação em que eu não dei para a pessoa aquilo que ela esperava. Trata-se de uma situação de uma pessoa que eu gostava, que infelizmente veio a falecer. E aí, depois de um tempo, eu precisei ter contato com alguns familiares da pessoa e as pessoas estavam fragilizadas. Mas ao final do contato, a irmã desse camarada estava emocionada e precisava de um abraço, precisava de um carinho. E ela deu um abraço em algumas pessoas, mas eu confesso que aquela situação para mim foi inesperada. Eu dei o abraço, mas eu senti que o abraço que eu dei para a pessoa não foi exatamente aquele abraço assim, empático, aquele abraço realmente com vontade, foi uma coisa mais de formalidade. E eu acredito que essas coisas elas são sentidas. E eu acredito que ela sentiu. Quer dizer, eu procurei fazer algo positivo, mas provavelmente não, com certeza não dei aquilo
que a pessoa queria, tá certo? E é isso. Outro tipo de pessoa que eu tenho encontrado aqui durante essa situação. Pessoas que nem se prestem a querer entender a situação. Pessoas que simplesmente não vão se importar. Essa é uma situação interessante. São pessoas, de repente, que são mais frias, ou pessoas que estão muito ocupadas, ou também estão passando por situações difíceis. Uma vez eu ouvi de um ente meu a seguinte frase: eu nasci nu e nu eu vou voltar para a terra. Ele quis dizer, no contexto, que não devemos, pelo que eu me lembro, né, porque já tem muito tempo, mas que não precisamos nem devemos ter muito apego às coisas à nossa volta, às coisas materiais. Mas se eu puder expandir esse conceito para essa, ou modificar, o contexto para essa situação, o que eu diria é: não nascemos agarrados a ninguém, tá? Então, não necessariamente devemos esperar muito das pessoas. Eu acho que a maior esperança, e aquela que realmente é eterna e é perfeita, só vem do alto, só vem do Criador. De outras pessoas podemos sim receber coisas e é ótimo. Mas, de repente, é bom não ficar muito frustrado se você não recebe algo de alguma pessoa. Se você faz algo para uma pessoa, se lembre que o seu pagamento pelo seu ato é o benefício da outra pessoa, tá? Por favor, não espere, não faça algo para alguém esperando ter algo depois em troca, porque a chance de frustração é grande. E a chance de você fazer não por amor, mas fazer por uma mera troca também é grande. Então, acho que essa é uma coisa a se pensar. Às vezes, pessoas não agem como queremos, ou porque simplesmente não se importam, ou porque simplesmente estão muito preocupadas com outra situação, ou simplesmente fizeram coisas para você, mas você nem percebeu, tá? Procure entender isso também, de certa forma, como algo positivo, né? Eu acho que é muito importante ter o foco naquilo que é bom. Quanto mais você se enche de coisas boas e verdadeiras, maior é a chance, penso eu, que os seus olhos se voltem automaticamente para coisas boas e verdadeiras. E seu coração, ele se torne também mais verdadeiro e mais positivo. Tá bom? Outro tipo de pessoas. Pessoas que tentarão tirar proveito da situação. Nessa situação, eu posso dar a vocês 2 exemplos, né? Um deles foi no dia que a situação aconteceu, que eu tive que sair de casa, eu precisei me deslocar para um outro local, um hotelzinho, né? E interessante que tinha um camarada lá que, como é que eu posso falar? Me deu a entender, me passou a impressão pelo jeito da pessoa, um jeito assim mais afeminado, né? Que a pessoa é um homossexual. E eu trago comigo um conceito, eu entendo assim, posso estar errado, né? Mas eu entendo que pelas dificuldades sociais e às vezes familiares e diárias, né, em termos emocionais, que o homossexual passa em termos de aceitação, existe uma chance que homossexuais tendam a ser mais ou carentes, ou enfim, né, pessoas de repente com traumas a ser resolvidos e tal. E com base nessa situação, eu procurei, de uma certa forma, ser respeitoso, ser educado. Eu precisei de um favor, acho que uma coisa que eu perguntei lá durante o café da manhã, e ele ajudou de bom grado. E eu lembro que eu elogiei ele, eu estava conversando com outra pessoa na ocasião, eu elogiei e tal. Mas interessante que, assim, eu contei um pouco da situação para ele, ele sabia e... É meio engraçado falar isso, mas de uma certa forma parece que ele se engraçou comigo, depois ficou meio que querendo se insinuar e tal. Perceba, o ponto aqui desse vídeo não é necessariamente falar o que eu penso de homossexualismo. Eu tenho uma opinião, vamos botar assim, firme em relação a isso, né? Eu estou alinhado com o que a Bíblia me fala sobre o homossexualismo. Mas a questão é a seguinte: poderia ter sido uma mulher também, né?
Mas sabendo que eu tenho uma mulher, sabendo que eu estou numa situação difícil, por mais que pudesse ter desenvolvido qualquer tipo de interesse, será que era o melhor momento para querer, né, dar alguma investida? Eu acho um pouco complicado, né? E tem pessoas que vão querer tirar proveito da situação. Tem pessoas que vão querer se aproveitar da vulnerabilidade de alguém, de repente, para tirar um proveito financeiro. Isso aí pode ser visto com idosos, pode ser visto com, sei lá, em situação até de funeral. Um dia desse eu estava num grupo de Telegram que o cara estava falando, né, que ele já viu situações bizarras durante funerais, né? Discussão sobre herança lá no meio do funeral. Como a gente fala na minha terra, o corpo não tinha nem esfriado ainda, né? Ou melhor, enfim, não estava nem debaixo da terra e o pessoal lá na frente já discutindo sobre a herança. São situações tristes, mas que a gente pode acontecer e que estejamos prontos, tá? Uma outra situação que, graças a Deus, não aconteceu, né, em relação a essa coisa de tirar proveito, aconteceu comigo mesmo. Como eu já falei em outro vídeo, houve uma tempestade aqui. E árvores foram derrubadas, pessoas, inclusive, vieram a falecer. E no meio do caminho, eu me deparei com uma cena triste, né? Uma árvore grande derrubada, carros de polícia trancando o local, né? Impedindo que as pessoas transitassem. E mais à frente um carro completamente destruído, completamente acabado no meio da pista. E um pouco próximo, a uns 5 metros de distância ou mais, havia uma mulher. E à distância dava para ver o rosto dela de assustada, assim, de meio que, sei lá, em choque. E tinha um agente de polícia ao lado. Eu confesso que o meu impulso foi de querer tirar uma foto. Poxa, a foto ficaria legal, né? Uma árvore caída, um carro destruído e a provável pessoa que estava dentro do carro em choque, sendo amparada por um policial. Mas em algum momento de lucidez eu pensei comigo mesmo, não. Essa é a foto que eu não vou querer tirar. Que eu vou preferir deixar guardada da minha memória e não querer me aproveitar em respeito à pessoa que estava lá em choque, né? Não quero ficar falando com isso que eu tenho qualidades e tal, mesmo porque o meu impulso inicial e a minha vontade foi querer ter tirado a foto. E a própria Bíblia fala, né, quando a gente tem vontade de fazer algo, só por ter vontade mesmo já fez, então vamos botar assim, espiritualmente, se isso for um erro, eu já cometi o erro. Mas enfim, pela graça de Deus eu dei um passo atrás. E é isso. Mais um tipo de pessoa nessa situação, né? Pessoas que te ajudarão sem que você nem mesmo saiba. E para exemplificar isso daí, eu tiro como exemplo um dos policiais que estava no meio dessa situação, né? Do carro que foi destruído. Ele veio falar comigo e assim, infelizmente nessa situação, né, calamitosa, de desastre, situação difícil, os policiais, eu entendo, né, eles têm que ser incisivos, eles têm que ser firmes, né, não tem muito espaço para crescer muito educadinho, por favor, não, simplesmente, não, aqui não dá para ficar, vai para outro lado e tal. Mas, nesse momento, eu resolvi dar um elogio para ele, eu resolvi falar assim, tipo assim, antes disso aí, eu só gostaria aqui de te agradecer, de te elogiar, porque eu sei que nessas situações difíceis e tal, tipo assim, nem sempre é fácil de agir e vocês estão aqui dando suporte, vocês estão fazendo o que vocês têm que fazer. E eu gostaria de agradecer. Eu achei interessante que eu acho que ele já está tão acostumado a ficar com o rosto sisudo que assim, ele soltou um sorriso, mas foi um sorriso meio discreto, assim, eu achei engraçado. Mas é isso, por que não também mostrar apreço? Por mais que seja obrigação dele, por mais que ele esteja sendo pago para isso. Mas é como uma questão do motorista de ônibus, né? Eu acho que não custa muito você, ao sair do ônibus, agradecer ao motorista. Eu acho que esse tipo de atitude, de positividade, ela gera mais positividade. E
por favor, não pense que isso é história de pílula azul ou algo assim, porque eu estou falando aqui de gentileza, de algo que a gente consegue espiritualmente palpar. Sabe, aquela situação gostosa, aquela sensação boa quando você elogia alguém, você sente no ar, sabe? Então, tá tudo aí, sabe? As coisas boas estão aí, por mais que haja coisas ruins. E eu sei o que é estar numa situação difícil. Mas é bom a gente olhar para as coisas positivas, porque elas são tão reais quanto as negativas. E eu acho que aquilo que vai mais permear a sua vida é aquilo que você vai escolher, sabe? Naquele momento. Você pode querer jogar lenha no brasa, numa discussão, ou você pode simplesmente falar com a pessoa, não, vamos parar por aqui, eu reconheço o meu erro, tá? Se for o caso de você ter errado, por exemplo, e vamos apaziguar, o que é que eu posso fazer para tranquilizar a situação? Sabe? Aí também acho que já é para um outro assunto, né? Esse é um ponto também que eu acho muito interessante, né? A escalada de problemas ou desescalada, né? Se é assim que eu posso chamar. Pois é, e no meio dessas pessoas, em situações difíceis, eu também pergunto, você, na qualidade de pessoa, como você reage, como você reagiria numa situação difícil? Sabe? Pensamos e olhamos muito as outras pessoas e como elas reagem, mas e nós mesmos? Ou se tem alguma pessoa próxima a nós que está numa situação difícil, o que é que você faz? Você se identifica com algum desses personagens? Ou você teria alguma outra reação que não está aqui? Como eu falo, não é a minha especialidade ficar dando conselhos nem nada do tipo, mas se tiver alguma coisa que eu possa falar nesse assunto procure ver o que você pode fazer, procure analisar como você pode melhorar, sabe? Procure aprender. O aprendizado às vezes é muito importante nessas situações. E você pode ser um agente de mudança também na vida de outras pessoas. Esse é um ponto muito importante, sabe? Eu penso muito em questões de crescimento, empatia pelo próximo, serenidade. Serenidade é importante demais. Eu já ouvi aí falar de estatísticas que muitos acidentes e muitos conflitos, né, acontecem porque a pessoa não se manteve serena. Respirar fundo ajuda demais, né? Você oxigena o seu cérebro e você raciocina melhor. Agir demais na impulsividade pode ser uma rota perigosa. Gratidão também eu acho muito importante, tá? E por fim, e as não pessoas e os bichos? Essa pergunta eu resolvi fazer porque temos um cachorro e um gato. E é incrível ver como cada um à sua maneira está também comprometido com a situação, né? É fiel ao lado, mostrando carinho. É como se sentisse, né? E isso é muito bacana. Eu sou muito grato a Deus pelos animais, né? E eu também sou grato a Deus pela sua vida. Espero que você esteja bem, tá certo? Espero que esse vídeo tenha, de uma certa forma, sido de algum proveito para você. Se quiser comentar algo, se quiser compartilhar alguma situação, por favor, esteja à vontade. Tá bom, meu irmão? Muita paz, Deus abençoe e até a próxima. Mais uma coisa. Gostaria só de enfatizar que para quem estiver vendo também, né, não só escutando o episódio, mas vendo também, verá aí umas luzes e tal, né, no vídeo. E isso aí é um vídeo que eu fiz, né? Claro, fiz alguma edição e tudo mais, mas durante alguns dias depois dessa situação, né, o que de uma certa forma acho que vai me fazer lembrar justamente desse período que a gente está passando. Eu gosto dessa questão de marcos, sabe? Tipo assim, de você marcar certas situações para você lá na frente também se lembrar. Informaçãozinha adicional que eu acho que serve mais para mim do que para vocês. Mas é isso aí, meus irmãos.
Muita paz e muito obrigado.